Exatamente, caiu no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem no item 9. O Espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, importante aqui para nós, já a primeira reflexão, já que no item 9, ele vem falar sobre o Espírito de Deus, essa comunicação, que seria uma lógica, e ele diz, vós não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Então, esse pontinho rápido do Evangelho me trouxe uma reflexão importante de um livro chamado Codependência Nunca Mais. E ele começa, num prefácio, a autora, ela começa trazendo exatamente uma historinha antiga, que uma pessoa se apresentou a um guru e queria ser discípulo desse guru. E aí o guru disse, faça o seguinte, entregou uma caixa bem grande, cheia de livros para ela, livros densos, né? E disse, bom, no dia que você quer? Ela disse, eu quero aprender, eu quero saber. Aí ele disse, pois pronto, comece a estudar aí, no dia que você souber tudo, eu lhe recebo como discípulo. Aí ela começou a ler, passou um mês, ele foi lá. Quando chegou lá, e aí já sabe tudo? Ela disse não, ele pegou uma vara e tacou nela. E assim, o mês seguinte, ela lá agarrada com os livros, e aí já sabe tudo? Ela disse não, ele pegou a vara, tacou nela de novo. E assim passaram vários meses, até que um mês, ele perguntou, e aí já sabe tudo? Aí ela disse, não. Quando ele pegou a vara para bater nela, ela segurou a vara. Ele disse, pronto, agora você está pronta para ser discípulo. Por quê? Ele disse, porque você aprendeu a fugir da dor. Porque você compreendeu, começou por aí, que é impossível para nós, seres humanos, limitados, encarnados, sabermos tudo. Então, começa logo com essa primeira reflexão. O Evangelho trazendo a discussão sobre Deus, quem é o Espírito, de onde é que vem a verdade. E começa logo com um trecho esquisito, um trecho difícil de compreender. Tanto que a gente lê, quando volta para ler, quem está ouvindo fica pensando, o que é que ele leu mesmo? É porque ele leu ruim? Ou é porque realmente eu tenho um limite para compreender? Porque como eu vou compreender que o Espírito que fala é o Espírito de Deus, é Ele? Ou é o Cristo? Outra coisa mais feliz que eu vi aqui hoje foi quando começaram a ler um livro não espírita, começaram a ler o Minuto de Sabedoria, muito conhecido, acho que nos anos 670, né? Na Igreja Católica. E isso é importante porque o Espiritismo trata, tem muito disso na doutrina, da convergência. E é tão importante porque nós temos que, para convivermos com os outros, entendermos as nossas limitações, mas vermos tudo, como disse Paulo, mas só retermos o que é bom. E aí é que é interessante, porque na hora que ele fala desse espírito, os grandes pensadores da antiguidade, eles falavam principalmente que a gente tem que vencer um dos piores problemas que existe na humanidade, que é a heresia da separatividade. É querer ser diferente do outro, quando todos nós somos
iguais em irmandade, em dificuldades, na condição espiritual. E dentro dessa condição vem uma verdade. É tão importante quando a gente começa a ler e pensar e ver tudo e reter o que é bom, porque a gente começa a entender as limitações e melhor, também começa a prestar atenção em situações que são similares em várias questões. Esses últimos dias nós estivemos fazendo uns estudos aí sobre os textos orientais antigos. Aí vimos o Dhammapada do Buda, 600 anos antes de Cristo. O Tao Te Ching, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Você pega aqueles Vedas, os Ramayana, 4.500 anos antes de Cristo. Pega livros e livros, impressionantemente, desses antigos, o próprio Kybalion, né, que é a Tábua de Esmeralda do Hermes Trismegisto, em torno de 3.500 anos antes de Cristo. E é lá na Tábua de Esmeralda que tem, dentro dos 7 princípios que ele ia explicar o funcionamento do universo, ele disse que tudo se entendia só com esses 7 princípios. Tem a lei de causa e efeito. É lá. E como aqui o Evangelho está discutindo sobre o Espírito de Deus, se é ele ou não é, o primeiro princípio, já que a gente está aqui para convergir, para a gente entender como tem isso na antiguidade, e ficamos muito mais felizes agora porque eu tive a oportunidade de fazer a releitura da codificação espírita. Só que eu escolhi um tradutor, até porque eu tinha visto que houve muitos conflitos, muitas pessoas foram alterando as traduções, principalmente no Brasil, com os problemas que houve. E um dos que respeitaram mais essa tradução foi Herculano Pires. Então eu peguei todas as obras só com a tradução do Herculano Pires. E impressionantemente agora, semana próxima passada, terminamos o Evangelho. Então vimos o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho, e agora estou esperando chegar com o comentário do Herculano em tradução chancelada por ele, o Obras Póstumas. A gente fez essa codificação dentro de uma linha de raciocínio só. O que mais me impressiona é quando eu fui beber nessas fontes do Oriente mais antigo e fui para o início da filosofia aqui no Ocidente, no próprio livro dos Espíritos e no livro do Evangelho, começa falando da questão de Platão e Sócrates. Dentro do livro, Kardec começa explicando essa questão. E eu, quando começo a observar o Evangelho, fui fazendo a conclusão, eu ia só encontrando trechos dos livros antigos. Tudo a ver com a doutrina. Porque quando Kardec resolveu codificar, ele dizia, partia de uma estrutura básica. O que é verdade em todo canto. Você levava uma pergunta para mesas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, ambientes diferentes, dias diferentes, e aí aquelas respostas que fossem coincidentes, ele dizia, aqui está a verdade. Por isso que o Espiritismo é uma religião de convergência. Por isso que o Espiritismo vai seguir essa noção de Paulo, que vê tudo e retende o que é bom. Por isso que ele vai tentar acabar com a heresia da separatividade, para que a gente não fique se achando diferente do outro, porque na verdade nós não devemos nos comparar de forma nenhuma. Nós somos incomparáveis. Isso é importante. Percebamos as nossas similaridades e as diferenças nós abandonemos. É como olhar para a árvore, olhamos para todas as árvores, ao invés de olhar o tanto de ramos e flores e folhas, a gente olha para a semente. Toda árvore saiu de uma semente. Assim nós encontramos a igualdade. E nessa lógica aqui que ele está falando, que é o Espírito, que ele pergunta, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas no trecho, ele está questionando exatamente quem é o Espírito que está falando, e ele está dizendo que é o Espírito de Deus. E fica a dificuldade do texto, porque como descrever o Espírito de Deus? Se tem gente que confunde Deus com várias coisas. Se tem gente que vai colocar Deus em todas as coisas. Então fica um trecho difícil. Mas, para nós, trazendo essa lógica aí da Tábua de Esmeralda, do Hermes Trismegisto, ele diz que o primeiro princípio
que explica todo o funcionamento do universo é o princípio mental. Ou seja, existe uma lógica. O universo não é caos, ele é cosmo. Ele segue uma ordem. Então, é uma lógica. Para nós, primeiras perguntas do livro dos Espíritos. Deus existe? E toda a lógica de discussão é em cima de dizer que há um todo ordenado para as coisas. Se nós não conseguimos descrever com detalhe esse todo, esse Deus, basta a gente olhar para a natureza, basta a gente olhar para o nosso redor, para a nossa vida, que a gente vai ver que tem um caminho, que as coisas têm na matéria começo, meio e fim. Porque o fim é apenas uma passagem, uma transformação. E por que essas coisas passam? Por que na Bíblia tem dizendo que tudo passa? Como é que eu vou identificar a lógica desse princípio mental? Fazendo um diálogo entre esse texto de 3.500 anos antes de Cristo e um livro do século XIX, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Finalzinho do século XIX. Porque o segundo princípio, depois que ele diz que o universo tem um princípio mental, o segundo é dizer que existe uma vibração. Ou seja, a vida ela é movimento. Olha aí, o Hermes Trismegisto está mostrando como é que a gente que não consegue descrever Deus pode perceber a existência dele em todas as coisas. Existe um princípio mental. A vida, ela vibra, ela não para. E é aí que estão os nossos conflitos. Por quê? Porque nós queremos, muitas vezes, trabalhar, por exemplo, para parar. Não é isso? Ganhar dinheiro para ter uma segurança e parar. Diz, eu estou correndo tanto. E isso é interessante porque no plano espiritual eles dizem, tem a hora do descanso e a hora do trabalho, mas não tem um descanso permanente, a não ser que vá para a terra do pé junto, aqui na matéria. Mas é impressionante, como não ter conflito? Se nós queremos segurança, no sentido de estabilidade, no sentido de parar. Quando o universo não para, ele é vibração constante. Olha aí, ele disse vibração. E ele vai dizer, quem crê em Deus vai primeiro entender a lógica de Deus. Se entender isso, não vai precisar ver, vai compreender em tudo Deus. Então, tendo uma vibração, compreendendo isso, que ela não é ilógica, não é caótica, ela vem de um princípio mental, a gente passa a ter mais confiança. Porque entendendo o processo de movimento constante, a gente não vai se conformar em parar. A gente vai entender, por exemplo, que na hora que a gente para e deixa de andar, as pernas incham e começam a atrofiar os órgãos. Não é feito para parar. É feito para se movimentar. E aí outra discussão que ele levanta é, mas aí, por que às vezes tem um conflito aqui, às vezes eu estou bem, às vezes eu vivo, mas eu não deixo o outro viver, eu quero que ele viva como eu quero. E aí vem outro conflito na minha vida. Por quê? Porque nesse meu modo, às vezes eu não quero acreditar que existe um princípio mental. Eu quero ser o princípio mental. Eu não quero crer que existe um poder superior. Ou creio da boca para fora. Mas na hora que os desafios vêm, que a vibração começa, eu me sinto o poder superior. E aí, meu amigo, vai ser muito difícil para alguém que não entende que o livre-arbítrio ele é limitado às leis naturais, é o que tem lá no Livro dos Espíritos. Vai ter as escolhas, mas elas estão dentro de um contexto natural que é muito maior, que está vindo desse princípio mental, que vai nos manter em movimento para que a gente possa evoluir. E aí eu vou usar o livre-arbítrio para me movimentar seguindo essa vibração, que tem um ritmo e que vai ter polaridades no ciclo da vida. Então haverá saúde e doença na matéria, alegria e tristeza, mas todas vão passar, porque é alegria, tristeza, alegria de novo. É trabalho, descanso e
trabalho de novo. Mas a nossa mente não quer isso. Ela quer o quê? Trabalho, descansa e para. É ser bom e nunca adoecer. Ou adoecer se está muito ruim, querer morrer logo. Porque quer parar. Da incompreensão dessas coisas, vai ter a incompreensão de Deus. E vai querer que ele também seja linear. Que ele esteja em um ponto que a gente enxergue, explique, descreva. Quando ele está sendo pluro, ele está sendo muito mais. Ele está em vários pontos. Para o Ernst Trismegisto está em 7 pontos básicos. Então, esse princípio mental, ele pode ser enxergado pela vibração da vida. É o segundo princípio. Ele pode ser enxergado pela polaridade da vida. Vida, morte, vida de novo. Saúde, doença, saúde de novo. Por isso que o Chico Emmanuel dizia, tudo passa. Isso também passa. Mas não é passar para parar, é passar para depois voltar de novo. Porque isso é a vida na matéria. Dentro dos planos que nós conhecemos. Então ele diz, mas e que horas? Vai ter um ritmo. Princípio mental, princípio da vibração, princípio do ritmo e o princípio da polaridade. Lá e cá. Quem quer segurar um polo, o que vai fazer? Se naturalmente ele vai e vem, se eu segurar, o que acontece? Eu não consigo segurar uma força da natureza. Ele vai ficando mais forte, ele não vai quebrar, eu não venço a natureza. Olha o tsunami aí no Japão. Ele vai me arrastar uma hora ou outra com tudo. Aí é a questão, a dor para quem está amadurecendo, ela é necessária. Mas o sofrimento é opcional. De onde é que vai vir esse sofrimento? De não compreender e querer segurar o pêndulo. Fica só aqui, ó. Vai sofrer. Como diz o Sirihan, eu tenho que aprender quando vem o vento a me deliciar com o vento. E quando vier o sol, sentir um pouco o calor do sol. O que eu não posso fazer é viver correndo atrás do vento e nem me escondendo do sol. Porque é necessário ter o sol e ter o vento, a lua, o amanhecer, o entardecer, o anoitecer e o amanhecer de novo. Na hora que eu compreendo isso, eu começo a fluir na vida. Eu ando conforme os ciclos naturais. E aí, quando eu entro no projeto da vida, quando eu descubro o meu lugar, a vida vai e faz o quê? Assina o meu projeto. Que não vai ser um projeto de facilidades, mas vai ser um projeto de plenitude. Ele não necessariamente vai lhe dar sucesso, mas ele vai lhe dar plenitude. Se sentir a plenitude uma vez, talvez não queira nem saber, nem se lembre do que é sucesso. Mas não há uma estática. Isso eu achei interessante, que ele diz, olha, princípio do mentalismo, princípio da vibração, princípio do ritmo, princípio da polaridade. Ele diz, mas e como é que eu faço para mais equilibrar? Porque senão a minha vida não tem nenhuma segurança. A vida não tem segurança, ela tem o movimento. Se você entender, se nós entendermos o processo da vida, a gente entende Deus. E aí ele começa com essa discussão. Se entende isso, não vai sair correndo atrás de vento. Vai sentir prazer, e é bom. Aí ele vem e ele vai. E depois ele vem. Qual é o problema que está acontecendo? A gente sente o prazer uma vez, aí faz o que com ele? Pega o pêndulo e diz, não vá. Aí a gente quer o quê? Não sair do prazer e pior, começa a viver atrás de prazer. Aí a gente vira escravo. É o apego. Então, ter prazer é ruim? Não. Viver atrás dele vai lhe prejudicar. Mas se entender o ciclo natural da vida, ele virá. Como a doença, também. Isso, natural, seguindo o fluxo.
né? A gente estava falando outro dia na rua, exatamente isso no grupo Dança Solidária, que tem uma atividade todo primeiro domingo do mês, com moradores de rua lá no centro, com aquela música do Raul Seixas. Ele pega um trecho de um livro chamado Mahabharata, a gente está falando de vários livros, que é o Gita, em um momento em que Deus fala. E o Raul Seixas colocou isso na música e ficou muito conhecido. Que exatamente ele quer entender se Deus existe ou não, e Deus, para falar para um ser limitado, como é que ele vai explicar que ele existe? E aí ele diz, olha, esse sempre se lamentando, sempre querendo entender tudo e apanhando todo dia. Por quê? Porque quer correr atrás do vento, quer segurar o pêndulo, não quer ter uma polaridade e quer saber de tudo. Aí o mestre vem para querer ensinar e aí bate o pau na cabeça dele, porque pergunta, já sabe? Não. Como é que vamos saber tudo? Conhecimento chega na hora que o aprendiz está pronto. André Luiz, finalzinho do nosso lar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ele não entregou o currículo em canto nenhum, mas vem. Impressionantemente. Porque tem todo um contexto no qual se insere o nosso livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio melhor utilizado é esse que vai fazer o quê? Com que nós não queiramos ser deuses. Com que nós não queiramos segurar o pêndulo. Para que nós deixemos que as coisas fluam, que elas venham e que elas passem. E nós tenhamos a compreensão, a paz, a tranquilidade de deixar que elas passem e aguardar, se for o caso, nem pensar nisso, viver o presente e naturalmente elas vão voltar. Mas como a gente não faz isso, a gente vive com medo, angústia, ansiedade. Ansioso pelo quê? Pelo passado. Porque teve o prazer um dia, pode ter um prazer muito melhor amanhã, mas você não quer o prazer que Deus tem para você amanhã. Você gostou do prazer que você teve onde? No passado, você transformou ele em uma memória, uma lembrança e usa ela como fosse uma lente para enxergar o futuro. Você só quer ela de novo. Então Deus tem uma grande, como dizem lá os textos bíblicos antigos, ele tem um grande galardão para você. Mas você só quer o galardão que você já viu, porque é o que você conhece, porque para você é mais seguro, ó. Você não quer vibrar, você quer parar. Você é um homem velho, uma mulher velha, não é a idade, é porque vive com a cabeça no passado e usando a lente das memórias do passado para desejar coisas no futuro que são passado. Quer ser Deus. Quem entende muito bem disso, e é interessante, chama-se Jiddu Krishnamurti. Uma coisa interessante. Foi outro que o Espiritismo, para quem conhece um pouco da doutrina, sabe que ele veio exatamente quando lá em João ele disse que vai mandar um Consolador, ele mandaria a comunicação pelos Espíritos para todas as pessoas. Não é isso que conta lá? E quando você vai ler, por exemplo, na Índia, porque isso o Espiritismo chegou no Ocidente e é desenvolvido mais no Brasil do que em qualquer canto do mundo. E o Jiddu Krishnamurti, aos 13 anos, foi descoberto em 1906, 1905, que seria uma criança que de 2 em 2 mil anos o instrutor do mundo viria para se comunicar por uma pessoa. E essa pessoa seria esse rapaz, que morreu em 86, acho que com 90 anos de idade. Você lê aos pés do mestre que ele fez com 13 anos de idade e você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, impressiona. Por quê? Porque nós vamos buscando a convergência. Impressiona. Ele diz, como é que eu posso viver o presente se a minha cabeça é toda no passado? Se eu quero me guardar na segurança do que eu vivi, quando Deus tem o quê? Milhões de coisas maravilhosas para me mostrar hoje, mas eu não quero ver, porque eu só sei olhar com a lente do prazer que eu senti no passado. Aí eu transformo o prazer que eu senti no passado em desejo. Tem um livro dele chamado Liberte-se do Passado. Isso é que é bonito. Ele não diz esqueça do passado. Como esquecer? Ele diz liberte-se. Ou seja, tira essa lente. Veja o presente com os olhos do presente. Por quê? Porque existe um princípio mental, porque tem uma vibração, porque tem uma polaridade, tem causa e efeito, tem ritmo.
E aí é que é impressionante. Quando nós nos desesperamos, é o caso que a gente ia falar do Raul Seixas. Nós queremos ser deuses, achamos que o nosso livre-arbítrio está muito além, como diz a música do Fagner, né, que a força, né, do sangue que corre nas minhas veias que vai resolver as coisas. Ele vai resolver uma parte. Mas tem coisas que o sangue das veias não vai dar. É por isso que é tão bonita a oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Porque escravo é aquele que quer mudar o que ele não pode e o que ele pode, ele não muda. Aí ele se desespera. E nesse desespero, lá na música do Gita, Deus, esse espírito que ele está falando aqui do Evangelho, olha para ele e diz: às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Como calado, Deus está em tudo. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora. Aí segue. Só vou te explicar, talvez você não entenda, mas eu vou te mostrar. Você quer me entender? Quer entender o que é Deus? Está vendo? O Evangelho não era isso? Era o Espírito de Deus, é Ele. Ele diz: das telhas eu sou o telhado. A pesca do pescador. A letra A tem meu nome. Por quê? Porque antigamente os gregos não tinham números, como a gente conhece. Era letra. Era o alfa, é o A. E o ômega é o 10. E o ômega é o 1 e o 1 de novo. É o 0. 1 com 0 tirou 0. 1 com 0 é 1. Ele diz: a letra A tem meu nome. Ou seja, eu sou o 1, eu sou o início, eu sou o fim e eu sou o meio. Mas como você vai querer me ver se você quer me ver como você quer ver? Como assim? Você quer me ver com a lente que você tem do passado. Que se ontem você era pior do que hoje, você quer me ver hoje com seus olhos de ontem. Como assim? Você não vai me ver. Agora me veja conforme o seu nível. Me enxergue dentro do fluxo normal, dentro da vibração normal. Veja que tem vibração, que não é ilógico, que é cosmo, não é caos. Que tem ritmo, que tem polaridade, que a dor aqui ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Porque a diferença é essa. Sentir uma dor e perguntar, como disse Paulo no caminho de Damasco, cai e diz: Pai, ou Senhor, o que queres que eu faça? É diferente do que quando cai, já sai querendo brigar até com a areia do chão. Gente que está com raiva dá um chute na parede. Ele diz: poxa, a dor surgiu para haver um contraste, para ver que tem a polaridade, para ver que você não pode ficar parado porque a vida não para. Então a pergunta é exatamente a que Paulo fez: o que é que eu tenho que aprender com o que me aconteceu? Com o que está me acontecendo? Na hora que eu pergunto isso, eu sinto a resposta, eu sinto Deus. Foi uma coisa tão importante que ele diz nessa música, ele diz assim: saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. E eu vi uma explicação muito bonita em Nova Acrópole, com a professora Lúcia Helena Galvão. Ela explicando, por exemplo, vamos pensar aqui Chico Anísio. Ele tinha vários personagens, não é isso? Painho, Baiano, era Cocada, Professor Raimundo. Quantos dele estavam dentro do Chico Anísio? Nenhum. Mas o Chico Anísio estava dentro deles todos. É assim, nós somos criações de Deus. Deus está em nós. Somos esses personagens aí do Chico Anísio. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Claro, ele é o Criador, nós somos os criados.
Então, dentro dessa lógica dos princípios, como entender Deus? Tinha outra passagem desses orientais, que uma pessoa, e a gente tem que tomar cuidado com o espírito de sistema, né? E tinha uma pessoa que chegou no altar, e tudo muito cheio de símbolos lá, de deuses, e ele sentou e estava com o pé próximo a uma estátua, né? Descansou assim, o pé com a mão em cima de uma estátua. E aí uma pessoa disse, olha, tira a mão de cima de Deus, você está pisando em Deus. Aí ele olhou assim e disse, eu? Aí ele tirou o pé e disse, e onde é que eu não piso em Deus? Se tudo é criação de Deus. Deus está em tudo, Ele é o Criador. Então, essas reflexões sobre Deus são fortes, por isso que quando se lê no texto, tem dificuldade, porque tem que ficar atento. Mas também quando a gente descobre esse processo de como as coisas funcionam, nós nos sentimos em paz. Nós nos sentimos mais dispostos para enfrentar os desafios da vida. A gente deixa de cair e reclamar, a gente cai e pergunta o que é que aquela queda tem para nos ensinar. A gente vai deixar o fluxo acontecer, as coisas fluírem e, consequentemente, a gente vai enxergar Deus em todas as coisas. E aí, na continuidade lá dos princípios, né? Princípio mental, princípio da vibração, princípio da polaridade, princípio do ritmo, princípio da causa e efeito, princípio do gênero, que tem que ter essa mistura. Não é questão de sexualidade, é que tem que ter um que cria e outro que desenvolve. E a gente vê as diferenças no modo de se portar espiritualmente. Um para criar e outro para manter, não tem isso? Tem gente que é altamente criativo, mas não consegue manter nada. Tem que ter outro. E aí tem os polos que se juntam. E tem o último princípio, que é o princípio da conformidade. A gente que lê sobre os evangelhos, aliás, os romances espíritas, principalmente Nosso Lar e outros parecidos, a gente vê o mundo espiritual, a gente vê o que é muito parecido, a depender do nível, o que está acontecendo no plano espiritual e o que está acontecendo na matéria. É conforme, princípio da conformidade. Mas falando do Hermes Trismegisto, 3.500 anos antes de Cristo, eu vi lá em João, quando Pilatos, Jesus foi entregue, ele começa a fazer perguntas a Jesus e Jesus não responde. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E aí ele olha para Jesus e diz assim, olha rapaz, você não sabe quem eu sou e o poder que eu tenho? Aí Jesus levanta, olha para ele bem tranquilo, ele só diz assim, tudo que está embaixo só está embaixo, porque meu Pai que está em cima permite. Aí Jesus começa a responder. O princípio da conformidade. O que está embaixo só está embaixo, porque o Criador mental permitiu. Quando a gente começa a expandir as lentes, ó, vamos voltar para o texto do Evangelho, ver se não facilita. Olha o trechinho do item 9. O Espírito sopra onde quer, das telhas eu sou o telhado. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Pode se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção. Dá para encaixar agora o princípio mental? Dá para encaixar o movimento? Dá para encaixar a conformidade? Aí ele diz, vós não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo.
Mas está onde? No princípio mental. Para nós, a nível de energia, a gente fala do fluido cósmico universal. Mas a variar aí, os estudos disso, o nome muda muito. Mas isso importa? Vamos olhar para as ramagens das árvores ou vamos olhar que todas são árvores e que todas vieram de sementes? Isso é importante para nós. A nível de falar de Deus, de pensarmos em Deus, de todo dia repisarmos essa nossa compreensão do processo de funcionamento das nossas vidas dentro desse conjunto de vidas que está ao nosso lado. Porque nós somos uma parte dentro de um conjunto. E nós não podemos achar que nós somos deuses. Se nós não achássemos isso, com certeza nós estaremos aí para a vida. Aí no sentido de sermos elos belíssimos, funcionando em harmonia com o universo. Até marquei isso quando eu lendo um livro, acho que era o livro do Ego, do Bhagavan Rajneesh, né, conhecido como Osho. Perguntaram a ele sobre a preguiça. E ele disse, não lembro se era do Ego ou se era no livro Emoções ou no livro Medo. Ele disse, a preguiça não existe. Eu fiquei assim, preguiça não existe? Ele disse, sabe o que acontece? Todo mundo nasceu único para se desenvolver e ser pleno. Ele disse, eu não posso prometer sucesso a ninguém. Sucesso é uma coisa que acontece para quem necessita passar por alguma coisa para aprender com sucesso. Até mesmo porque ele também é passageiro. Mas eu posso te dizer como é que você chega à plenitude. Aí chegando à plenitude, para você vai ser indiferente. Ele diz, olha, preguiça é o seguinte, a pessoa nasceu única, ímpar, para ser plena, linda. Imagine um pé de flor e um pé de cravo. Cada um tem o seu lugar, a sua beleza e o seu jeito. Aí o que acontece? A criança, que é um vaso, diz aquele Gary Chapman, né, das 5 linguagens de amar. Ela é um vaso de amor. Ela precisa muito de amor. Aí tem pai que, dentro do ego, das doenças dele, do espírito, da dificuldade dele, não dá o amor que a criança precisa. Outro é porque não pode, porque vive trabalhando, não tem tempo para a criança, mas naquele momento ali ela fica com aquela falha. Então, como ela não recebe amor, ela tende a ficar adicta de aprovação, porque o pai só vai olhar para ela ou quando ela está doente ou então quando ela recebe algum prêmio. Então ela confunde a aprovação com amor. E aí é aquela questão, é muito bom quando recebe palmo, mas quando não consegue ela se torna ansiosa, desesperada, tendência para o suicídio e para a depressão muito forte. Ele diz, imagine essa criança que é um vaso de amor, que está vazio do amor, que ela queria primeiro o amor dos seus pais. Ela está atrás de aprovação, porque é o que ela tem. E aí olha nos olhos dos pais e o pai dá um padrão para ela. Imagine o pé de flor e o pé de cravo. Diz assim, bonito. Olha para a flor e diz, bonito é o cravo. O que ela vai passar a vida querendo ser? Flor? Não. Ela vai passar a vida se esforçando para ser cravo. E a beleza da flor? E a beleza da rosa aí do Zé Ribeiro? Se ela botar rosa, ela não vai gostar da rosa que ela bota. E tende a travar. Por isso, ela vai desenvolver uma coisa chamada preguiça. O que é isso? É ela tentando ser quem ela não é e vai ficar cansada. É o que acontece com a maioria das pessoas. Entende? Tanto o homem como a mulher. Por quê? Porque nós somos crianças. Aí Jesus, quando ele diz, vinde a mim as criancinhas. Nós somos crianças. Que estamos precisando ainda de ser acolhidos. Nós precisamos ter a humildade de nos compreender nessa posição. Para que a gente enxergue que a gente ainda está correndo com esse passado pregado. Que às vezes é o olho do pai, da mãe, de alguém que a gente queria e fica querendo ser quem a gente não é. Nunca. E aí é que vem a questão, nem consegue o sucesso que quer e nem tem a plenitude.
porque não entende o processo da vida, consequentemente não quer compreender e não quer se enxergar, se acolher, se amar. Se não amaram, passou, mas você pode se amar. Você pode encontrar amor, mas tem que enxergar. Se confunde amor com aprovação. Para que essa dificuldade com a aprovação, ela perca força. Porque tudo aquilo que está escondido fica ganhando força escondido. Na hora que a gente joga luz, o que estava escuro some. Né? Então hoje, já para nossa conclusão, dentro do livro que a gente falou hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós podemos nascer de novo independentemente da encarnação. A partir do momento que a gente se compreende, e para se compreender tem que se observar primeiro. Se enxergue, não se julgue nem se condene, se olhe. Se olhe. Se você tem inveja, diga: eu tenho inveja. Eu tenho ódio, eu tenho raiva. Se você não quer dizer para o outro, mas diga para si, enxergue. Não quer dizer alimente, não quer dizer julgue, não condene, mas aceite. Aceite no sentido de ver. Na hora que vê, aquilo enfraquece. Na hora que aquilo enfraquecer, talvez a gente esteja abandonando, se libertando do passado, compreendendo melhor que Deus está em todas as coisas, no fluxo da vida e que ela é movimento. Nós precisamos desse movimento. E aí vai ser o momento da gente retomar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e o nosso progresso de verdade. Mas é importante que a gente realmente pense na fortaleza de compreensão que dá essa prece. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.